Saudações, queridos pupilos. Eu, professor Agnaldo, vou lhes apresentar os últimos tópicos de gravitação. São as consequências da lei da gravitação universal. São os tópicos que exigem maior domínio matemático. Trata-se da velocidade orbital, campo gravitacional, velocidade de escape e a constante da terceira lei de Kepler. Vamos lá? Venham aqui. Sabemos que desde 3.000 anos antes de Cristo, talvez um pouco antes, os homens já observavam o céu, anotavam o movimento das estrelas, as agrupavam em constelações, visando fazer previsões, visando com isso facilitar as suas vidas aqui embaixo, aqui na Terra, escolhendo as melhores épocas para plantar, para colher, para se proteger de determinados animais, fugirem de enchentes. Mas foi só no século XVII que o senhor Isaac Newton mostrou que as leis que governam o mundo dos deuses, o cosmos, os céus, são as mesmas leis que governam o mundo dos homens, o caos, a terra. Ele conseguiu a grande unificação, a primeira grande unificação da ciência. Uma das leis mais importantes de Kepler é a lei da gravitação universal, que matematicamente é expressa assim: dois corpos massivos se atraem com uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separam. A constante gravitacional é representado pela letra G e vale 6,67 vezes 10 a menos 11. Velocidade orbital, a velocidade com que um corpo orbita o outro. A velocidade linear de um corpo ao longo de sua órbita. Para facilitar a demonstração matemática, vamos considerar a órbita dos planetas circulares. Mas não se esqueçam, a primeira lei de Kepler afirma que os planetas giram ao redor do Sol em órbitas elípticas, tendo o Sol em um dos focos. Vamos considerar uma elipse especial, excentricidade zero, a circunferência. Todo corpo que está numa trajetória circular, no caso os planetas, só é possível tal trajetória devido a uma força que o puxa para o centro da trajetória. No caso dos planetas e as estrelas, estou me referindo à força gravitacional. E este corpo, além da velocidade angular, apresentará também uma velocidade linear, uma velocidade orbital. No movimento circular, a força resultante que aponta para o centro é a força centrípeta. Então, a nossa força gravitacional é a nossa força centrípeta. Lembremos que força gravitacional é a constante gravitacional vezes a massa das estrelas, vezes a massa do planeta, dividido pela distância do planeta ao Sol, elevado ao quadrado. E força centrípeta é igual à massa do corpo que está dando as voltas, vezes sua velocidade linear ao quadrado, dividido pela distância dele ao centro da trajetória. Podemos cancelar estas duas massas. Podemos cancelar esse R com 1 daqui, o que nos permite chegar à
fórmula da velocidade orbital, raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa da estrela dividido pela distância da estrela ao planeta. Verifique que essa velocidade orbital não depende da massa do planeta, mas apenas da massa da estrela que o planeta orbita. E quanto mais afastado do planeta, da estrela, menor é a velocidade orbital do planeta. Qual a velocidade linear média do planeta Terra em sua órbita ao redor do Sol? Linear média, pois sabemos que a velocidade dos planetas varia devido à sua órbita ser elíptica. A velocidade dos planetas aumentam quando ele se aproxima do Sol e diminui quando ela se afasta do Sol. Qual a velocidade linear média da Lua em sua órbita ao redor da Terra? Que dados precisamos para calcular essas velocidades? A constante gravitacional universal, a massa do Sol, para verificarmos a velocidade linear da Terra, e a massa da Terra, para verificarmos a velocidade linear da Lua. A distância Terra-Sol, para verificarmos a velocidade linear da Terra, e a distância Lua-Terra, para verificarmos a velocidade linear da Lua. Vimos que, para calcular a velocidade média que um planeta orbita uma estrela, ou um satélite orbita um planeta, utilizamos a fórmula V é igual a raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa do corpo que está sendo orbitado, a estrela, por exemplo, dividido pela distância média do planeta à estrela. Logo, para calcularmos a velocidade média da Terra em sua órbita ao redor do Sol, temos que multiplicar a constante gravitacional 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes a massa do Sol 2 vezes 10 a 30 dividido pela distância da Terra ao Sol 1,5 vezes 10 a 11. Não esqueçam que tem que estar tudo no Sistema Internacional de Unidades. E fazendo estas continhas, verificamos que a velocidade média da Terra em sua órbita ao redor do Sol é de 29.822 metros por segundo. Aproximadamente 107.358 quilômetros por hora. Mas vejam que a velocidade da Terra varia, é acelerado à medida que ela se aproxima do Sol e é retardado à medida que ela se afasta do Sol. A diferença entre a velocidade máxima e a velocidade mínima do nosso planeta é em torno de 7.000 quilômetros. Para calcularmos a velocidade linear da Lua em sua órbita ao redor da Terra, bem, raiz quadrada é a constante gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11, só que quem está sendo orbitado é a Terra. A massa da Terra é 6 vezes 10 a 24. E a distância média da Lua até a Terra, 3,8 vezes 10 a oitava metro.
Então a Lua passeia ao redor da Terra com uma velocidade aproximada de 1026 metros por segundo, o que equivale a aproximadamente 3.694 quilômetros por hora. Beleza? Vamos resolver um exercício daquela lista de exercícios que enviei a vocês. Trabalharei o aspecto literal, que é bastante cobrado em alguns vestibulares e desenvolve nossas habilidades matemáticas. Seja um satélite artificial que gira em órbita circular em torno da Terra. G é a constante de gravitação universal. Emão, a massa da Terra. Eminho, a massa do satélite. E R, o raio da órbita do satélite. Queremos a expressão que fornece a velocidade angular do satélite. Já comentamos que as leis de Kepler se aplicam a todos os corpos que orbitam o outro. Vamos ver? Queridos, sabemos que a velocidade linear ela é igual à velocidade angular vezes o raio. Nós queremos saber a velocidade angular. Então veja, quem é a velocidade linear de um corpo ao redor da estrela? É a constante gravitacional, a massa da estrela, dividido pela distância do planeta até a estrela. Velocidade angular vezes o raio. Para eliminar esta raiz, podemos elevar os dois lados ao quadrado, porque todo radical elevado a um expoente igual ao seu índice faz com que o radicando saia. Então, deste lado, ficaremos com a constante gravitacional vezes a massa da estrela dividido pela distância do planeta à estrela. Ômega ao quadrado, velocidade angular ao quadrado, vezes o raio ao quadrado. Queremos saber a velocidade angular. Então vamos jogar esse raio para cá. Ele está multiplicando, vem para cá, dividindo. Raio ao quadrado vezes raio, fica raio ao cubo. Bem, para tirarmos agora o quadrado da velocidade angular, basta extrair a raiz do outro lado. Então, a velocidade angular de um planeta ao redor de sua estrela é dada pela raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa da estrela dividido pelo cubo da distância do planeta até a estrela. Vida longa e próspera a todos. O campo gravitacional é aquela região ao redor do planeta aonde sentimos o efeito da força gravitacional. Para encontrar a fórmula do campo gravitacional, igualamos o peso do corpo à força gravitacional, pois o peso é a força com que o planeta puxa o corpo para o seu centro. O peso é a força gravitacional. Lembremos que força gravitacional, constante gravitacional,
vezes a massa da estrela, vezes a massa do corpo, dividido pela distância do corpo à estrela elevado ao quadrado. E peso é a massa do corpo vezes a gravidade. Massa com massa, cortou. Então, para calcularmos a gravidade de um planeta, de uma estrela, ou mesmo de você, porque todos os corpos com massa deformam o tecido tempo e espaço, possuem uma gravidade, basta multiplicar a constante gravitacional pela massa do planeta ou da estrela e dividir pelo raio dele ao quadrado. Esta fórmula nos permite calcular a gravidade na superfície. Se quisermos saber qual é a gravidade a uma determinada altura acima da superfície, basta somar o raio do planeta à altura que desejamos saber a gravidade. Ok? Qual a gravidade na Estação Espacial Internacional? É comum ouvir, inclusive na televisão, inclusive de pessoas que deveriam ter um conhecimento científico um pouco mais, um pouco melhor, que os astronautas, as coisas flutuam na estação espacial porque a gravidade lá é nula. Vamos ver se é mesmo? Para calcular a gravidade na estação espacial, precisamos saber o raio da Terra, aproximadamente 6.371 km, e a altitude que ela está, 400 km de altura. A estação espacial, 400 km de altura. Queridos, veremos que os astronautas flutuam na estação espacial não porque a gravidade é nula, como insiste em dizer alguns que não estudaram muito bem gravitação. Veja, para calcularmos a gravidade a uma determinada altura, multiplicamos a constante gravitacional pela massa do planeta e dividimos pelo raio do planeta mais a altura que queremos saber a gravidade. Tudo isso ao quadrado. Nos foi passado todas as informações. Constante gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa do planeta Terra, aproximadamente 6 vezes 10 a 24. O raio da Terra, cuidado, vejam que o problema deu os dados em quilômetros. Nós precisamos passar tudo para o Sistema Internacional de Unidade. Então, eu vou arredondar aquele 6.370 para 6,4 vezes 10 a sexta metros. Que altura que a estação se encontra? 4 vezes 10 a quinta metros. Tudo isso elevado ao quadrado. Ao fazermos esta continha, encontramos 8,6 metros por segundo ao quadrado. Vejam, não é muito baixa, muito menos é nula. Visto que a gravidade do planeta Terra na superfície ali, na latitude 0 graus, é em torno de 9,8, os astronautas, as frutas, as coisas flutuam porque estão com a mesma aceleração da Terra. Estão em queda livre em relação à Terra. Um brinde à vida.
Vamos resolver um exercício sobre campo gravitacional da nossa lista. Aquela lista que disponibilizei a vocês e provavelmente vários até já resolveram todo. É a respeito de Mercúrio. Um planeta que tem 1/3 do tamanho da Terra. É o planeta mais próximo do Sol. 2 naves já foram para lá. Ele tem um dia em Mercúrio são 75 dias da Terra. Mas um ano em Mercúrio são 88 dias. À medida que o planeta se aproxima do Sol, a duração da rotação diminui, ou seja, um dia dura mais do que dura aqui na Terra. Em compensação, o ano dura menos. É mais rápido para ele fazer a volta. Estou me referindo ao exercício 28 da nossa listinha. O planeta Mercúrio apresenta raio de aproximadamente 40% do da Terra e massa igual a 4% da terrestre. Qual será o peso na superfície de Mercúrio de um corpo que na superfície da Terra tem 194 newtons? Devemos escrever a gravidade de Mercúrio em função da gravidade da Terra. Só isso. Vamos lá? Sabemos que peso é igual a massa vezes gravidade. Então, o peso na Terra é igual a massa vezes a gravidade da Terra. E como é que se calcula a gravidade da Terra? É a constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Pois bem, como que se calcula o peso em Mercúrio? É a massa do corpo vezes a gravidade de Mercúrio. Sabemos que, para calcular a gravidade de Mercúrio, fazemos a constante gravitacional vezes a massa de Mercúrio dividido pelo raio de Mercúrio ao quadrado. Nos foi dito que o raio de Mercúrio é aproximadamente 40% do raio da Terra e que a massa de Mercúrio é aproximadamente 4% da massa da Terra. Então vamos escrever a gravidade de Mercúrio em função da gravidade da Terra. Gravidade de Mercúrio é igual a constante gravitacional 0,04 da massa da Terra dividido pelo raio de Mercúrio ao quadrado, que é 0,4 raio da Terra. Chegamos então que a gravidade de Mercúrio será 0,04 gravidade vezes a massa da Terra dividido por 0,16 raio da Terra ao quadrado. Logo, gravidade de Mercúrio é igual a 0,25 constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Mas o que é isso? Isso é a gravidade da Terra. Então, vemos que a gravidade de Mercúrio é 1/4, 0,25 da gravidade da Terra. Vamos substituir isto daqui na formulazinha de Mercúrio, ou seja, vamos trazer este resultado para cá. Então veja, o peso em Mercúrio é m. Quem que é a gravidade de Mercúrio? 0,25 gravidade da Terra. O peso de um corpo em Mercúrio vai
vai ser 0,25 massa vezes a gravidade da Terra. Mas massa vezes a gravidade da Terra é o peso da Terra. Ou seja, o peso de um corpo em Mercúrio é 1/4 do peso desse corpo na Terra. Então, o peso desse corpo em Mercúrio é 0,25 vezes 194. Um corpo que na Terra pesa 194 newtons, em Mercúrio pesará 48,5 newtons. Paz e amor a todos. Velocidade de escape. A velocidade que uma nave, um corpo precisa ter para vencer o campo gravitacional do planeta e sair dele. Para calcularmos a velocidade de escape, consideremos todo o universo como um sistema fechado e um sistema conservativo. A energia mecânica na Terra é igual à energia mecânica no infinito. Sabemos que energia mecânica é energia cinética mais energia potencial. Mas o infinito é impróprio para nós, seres humanos. O infinito não cabe a nós medirmos, está muito além. Lembre-se, somos uma ponte entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Então, a energia mecânica no infinito é algo indefinido, é zero. Energia cinética é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. E energia potencial, massa, gravidade vezes a altura. Vamos substituir o símbolo da gravidade pela equaçãozinha da gravidade, campo gravitacional. Ficamos com massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, mais a massa, constante gravitacional, vezes a massa da estrela ou do planeta, dividido pelo raio ao quadrado do planeta, vezes a altura. Podemos cortar essa altura com esse Rzinho, porque já que estamos trabalhando com o universo, estamos considerando ele uma esfera, ele curvo, esta altura é na verdade um raio. Ficamos então com massa, velocidade ao quadrado sobre 2, mais massa, essas massinhas são as massas do corpo, vezes a gravidade, campo gravitacional, vezes a massa do planeta, dividido pelo raio desse planeta. Lembremos que a energia cinética é sempre positiva, mas a energia potencial pode ser positiva, negativa ou nula, dependendo do referencial que tomamos. Quando tomamos o centro do planeta, o infinito como referencial, a nossa energia potencial passa a ser negativa. Então, a energia potencial gravitacional é a constante gravitacional vezes a massinha do corpo, vezes a massa do planeta, dividido pelo raio do planeta. O que nos leva, massa do corpo vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, é igual a massa do corpo vezes a constante gravitacional, a massa do planeta ou estrela, dividido pelo raio do mesmo. Massinha com massinha desaparece. A massinha dos corpos são insignificantes perto da massa de um planeta, de uma estrela. Chegamos então à velocidade de escape, raiz quadrada de 2 vezes a constante gravitacional vezes a massa do planeta ou estrela, que queremos saber a velocidade de escape, e o raio do mesmo. Veja que se parece muito com a forma da velocidade orbital. Basta acrescentar 2 ali na formulazinha. Fácil de decorar, não é? Qual seria a velocidade de escape
do planeta Terra. Qual a velocidade mínima que uma nave precisa ter para poder sair do nosso planeta? Vamos calcular? A velocidade de escape é aquela velocidade mínima que eu devo lançar esta caneta para que ela entre em órbita, para que ela saia do planeta, para que ela vença o campo gravitacional. Vimos que, se igualarmos a força gravitacional à força centrípeta, encontramos a velocidade orbital. Raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido pelo seu raio. Bem, se aplicando conservação de energia, a energia mecânica na Terra é igual a energia mecânica no infinito, podemos deduzir a velocidade de escape. Basicamente, é igual à fórmula da velocidade orbital, só que tem um 2 aqui. A velocidade, portanto, de escape do nosso planeta Terra é 2 vezes a constante gravitacional. Normalmente são dados, é dado no problema, assim como a massa do planeta, 6 vezes 10 a 24. O raio da Terra é 6,4 vezes 10 a sexta. Então, fazendo esta continha, chegamos que a velocidade de escape do planeta Terra é aproximadamente 11.183 metros por segundo. Multiplicando por 3,6, encontramos esta velocidade em quilômetros por hora. É aproximadamente 40.259 quilômetros por hora. Portanto, se eu conseguisse jogar esta caneta para o alto, com uma velocidade em torno de 40.000 km por hora, ela entraria em órbita, acertaria a cabeça do ETzinho lá em cima. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que tal verificarmos a constante da terceira lei de Kepler? Vamos? Queridos, vimos que a terceira lei de Kepler relaciona o tempo que o planeta leva para dar uma volta ao redor da estrela do centro pela distância do planeta até essa estrela. E a relação é o período ao quadrado dividido por essa distância ao cubo. Isto é igual a uma constante. Vamos agora deduzir quanto que vale esta constante. Para isso, consideramos o movimento circular uniforme. Sabemos que um planeta, uma órbita ao redor de uma estrela, apresenta uma velocidade linear e também uma velocidade angular. Se a órbita é circular, é porque existe uma força que puxa esse planeta para o centro. Estamos nos referindo à força gravitacional exercida pela estrela que o planeta orbita. No movimento circular uniforme, a força resultante que aponta para o centro é igual à força centrípeta. Sabemos que força gravitacional é a constante gravitacional, a massa da estrela, vezes a massa do planeta, dividido pela distância do planeta, a estrela, ao quadrado. E
força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. V, velocidade linear ao quadrado, dividido pelo raio. Correto? Pois bem, podemos cortar este raio com este raio e esta massa com esta massa. O que nos faz chegar a constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio, que é igual à velocidade linear ao quadrado. Mas quem é velocidade linear? Sabemos que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Substituindo isso aqui, ficamos então com ômega ao quadrado, r ao quadrado. Então, constante gravitacional vezes a massa, esse r está multiplicando, está dividindo, vem para cá multiplicando. R ao quadrado vezes r ao cubo. Isso é igual à velocidade angular. Já apareceu a distância do planeta à estrela elevada ao cubo. Temos que fazer agora aparecer o período, mas sabemos que velocidade angular é 2π dividido pelo período. Então, teremos constante gravitacional vezes a massa dividido pela distância do planeta à estrela elevado ao cubo. 2π ao quadrado, 4π ao quadrado, dividido por... Apareceu t ao quadrado. Então, jogando o t aqui para cima e estas constantes aqui para baixo, temos que t ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é igual a 4π ao quadrado dividido por g vezes a massa da estrela que está sendo orbitada. Este valor aqui corresponde à constante da terceira lei de Kepler. Observe que a relação entre a duração da translação e a distância média do planeta à estrela depende unicamente da massa da estrela. Então, vai ser igual para todos os planetas do sistema. Tchauzão para vocês. Esta foto foi tirada da Estação Espacial Internacional. Esta foto é recente, se eu não me engano, foi tirada ano passado. Mas a foto mais famosa da Terra é esta aqui, que foi tirado pela Voyage primeira e se imortalizou no texto de Carl Sagan, que a chamou de pálido ponto azul. É a foto mais distante do nosso planeta. Vejam bem a forma. Isto é foto. Isto é verdade. Isto foi observado. E antes de ser diretamente observado, foi calculado e intuído. Peço a todos que cuidem bem desse pálido ponto azul. É o único lugar em todo o universo, pelo menos que temos conhecimento até o momento, que pode abrigar vida como a nossa. Não tem essa de jogar lixo fora. Estamos jogando dentro de nossa casa. Não tem essa de poder ir para outro lugar. Esta é a nossa casa. Segundo Carl Sagan, quando chegamos ao nível de evolução tecnológica que nossa civilização chegou, ou nos extinguimos devido à mesquinharia, devido aos vícios humanos, ou ganhamos as estrelas. Existe um cálculo aproximado de que há só na Via Láctea mais de 6.000 planetas em condições de abrigar vida inteligente. Tomara que sejamos realmente inteligentes, que não nos
nos extinguimos devido à mesquinharia, devido a ambições, devido ao nosso egocentrismo todo, e consigamos ganhar as estrelas. Pois o mundo dos deuses, o cosmo, tem muito a nos revelar. É apaixonante. Então, cuidemos bem da física, cuidemos bem da física, cuidemos bem da natureza. Um beijão no coração de todos.